Audio Jungle. Audio Jungle. Provérbios capítulo 9, versículo 1, para nós entrarmos num raciocínio bíblico interessantíssimo para nós. Quem achou, diga amém. Diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Amém? Só isso, feche teus olhos. Senhor querido, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tome esse ambiente, tome os nossos corações e fale profundamente dentro de nós, nos libertando de nós mesmos, nos libertando dos conceitos mundanos, nos libertando daquilo que nos impede de conhecer mais a Ti, Senhor, e de ser bênção na Tua igreja, bênção para esse mundo. Meu Pai, eu Te peço, ser presente nesse lugar, torna nossos ouvidos capazes de ouvir, nossa mente capaz de compreender e o nosso coração pronto para receber essa palavra. No nome santo de Jesus eu te peço, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos. A sabedoria já edificou a sua casa, e lavrou as suas 7 colunas. Esse texto me levou, irmãos, a uma máxima que eu estou tratando com a nossa igreja lá em Vila Santa Clara, a respeito de colunas da vida cristã. Então eu já estou alguns domingos lá falando sobre 7 colunas da vida cristã. E quando se fala disso, Pedro, o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, ele nos chama de casa espiritual. Vós sois casa espiritual, sacerdócio santo. Dentro dessa questão eu fui meditando nisso e como a Bíblia ilustra através de Pedro, e esse texto dizendo que a sabedoria já edificou a sua casa e lavrou 7 colunas, sobre essa questão de construir casa. Quem já construiu ou reformou casa aqui? Levante a mão. Não gasta quase nada, né? O empreiteiro, o pedreiro diz, vai gastar 10 mil, aí você gasta 25. É assim mesmo ou não é? E tudo que tem vai na obra, é assim mesmo. Mas irmãos, responda uma coisa, dá para construir casa só com parede? Dá para construir casa com uma colunazinha aqui e outra coluna acolá? Você tem que cercar a casa de colunas, não é isso? E essas colunas, elas também não são independentes, elas são interligadas. Ou seja, elas são ligadas por vigas, tanto embaixo como em cima. E aí eu comecei a entender isso, porque eu acredito num cristianismo, num evangelho transcendente. Ou seja, o sobrenatural está presente, o místico está presente, né? Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus renova no Espírito Santo, Deus faz milagres e etc. Isso tudo está ligado ao transcendente. Mas não existe cristianismo sem prática de vida. E às vezes nós queremos só um cristianismo transcendente, só um cristianismo ligado ao sobrenatural. Só um cristianismo onde alguém ora e a coisa acontece. Onde a gente vem lá 3 dias, 5 dias, 7 dias e faz um propósito e Deus abre os céus e realiza um milagre. Então eu acredito muito, irmãos, que a nossa vida ela vai caminhar muito mais por um cristianismo vivido prático no dia a dia, do que por um cristianismo que fica nas regiões celestiais. E para viver um cristianismo prático, nós precisamos dos princípios. Porque Deus trabalha em cima dos seus princípios. Amém, irmãos? Então essas colunas que o Provérbios capítulo 9 está falando, essas colunas que nós vamos construir a casa, são os princípios de Deus. Diga comigo, colunas da vida cristã. Princípio de Deus. Amém? Então, hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma coluna, que se ela não estiver na casa espiritual que somos nós, mais dia ou menos dia ela vai cair. Amém, irmãos? Então a coluna que eu quero falar com vocês hoje é um princípio de Deus, é o perdão. Perdão
coluna de uma vida cristã verdadeira. Então, dentre as colunas que nós temos que ter na nossa casa espiritual, o perdão é uma coluna interna que precisa fazer parte da nossa carreira cristã constantemente. Amém, irmãos? Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre princípio, para que nós entendamos essa questão. E eu louvo a Deus, irmãos, porque algumas pessoas lá em nossa igreja, não são dezenas não, algumas, estão começando a entender isso. A questão do princípio. Então deixa eu exemplificar para você. Deus colocou princípios para a família, sim ou não? Para marido e esposa, sim ou não? Sim. Aí a família está de ponta cabeça, e tem gente que pensa assim, se o pastor vier na minha casa, e trouxer alguns irmãos, e fizer uma oração, vai consertar as coisas aqui na minha casa. Tem gente que pensa assim. E o pastor vai lá com uma boa vontade, ora, vai alguns irmãos lá, ou vamos fazer alguns cultos aqui na sua casa e tal. E depois de tudo isso, a coisa continua do mesmo jeito ou pior. Mas por quê? Porque Deus não quis agir? Não. Deus quer agir. Mas Ele quer agir em cima dos princípios. Então, o marido tem que ser como diz a Bíblia. Para começar, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem que ser como diz a Bíblia. Sujeitar aos vossos maridos como você se sujeita ao Senhor. Do mesmo jeito que a igreja se sujeita a Cristo, sujeite-se ao seu marido. E por aí vai, uma série de outras situações. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é bom, agradável, é o primeiro mandamento com promessa. Então são princípios. Aí as pessoas não querem viver os princípios e quer que Deus faça um milagre. Ele não vai fazer. Amém, irmãos? Está dando para entender o raciocínio? Então, sobre princípios, deixa eu contar uma historinha para vocês. Havia um navio em alto mar no Oceano Pacífico, um navio da Marinha dos Estados Unidos, graduado na Guerra do Golfo. E no meio da madrugada, aquele comandante desse navio gigantesco estava lá na cabine de comando, com o seu cachimbo, esbaforando o cachimbo dele. E ali, a pessoa que está pilotando, ele avista ao longe uma luz, a quilômetros e quilômetros de distância. E ele pergunta ao imediato, verifique a nossa rota, se aquela embarcação ao longe está no nosso caminho. Aí o rapaz fez os cálculos e disse, sim, comandante, ela está na nossa rota, no nosso caminho. Aí o comandante disse, então passe um comunicado para aquela embarcação dizendo que eles precisam mudar de rota. Aí o rapaz passou o comunicado, olha, aqui é o navio da Marinha dos Estados Unidos, e assim, vocês estão na nossa rota, e vocês precisam sair da frente para nós podermos passar. Aí vem a resposta do lado de lá, dizendo o seguinte, desvia você. Aí o cara olhou para o comandante e falou, comandante, ele disse um negócio meio esquisito lá, ele disse que a gente é que tem que desviar. O comandante deu uma baforada no cachimbo, foi ficando meio bravo e disse, diz a ele que aqui é o navio da Marinha dos Estados Unidos, graduado na Guerra do Golfo, sob o comando do comandante tal, almirante tal, para ele sair da frente que ele está na nossa rota. E o camarada disse tudo isso lá para o camarada do lado de lá. Olha, que é o navio graduado no Golfo, comandante, almirante, blá, 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 não sei o que lá. Você precisa sair daí que a gente vai passar. Você está na nossa rota. Adivinha o que responderam lá? Desvia você. Comandante, ele disse que a gente tem que desviar. O comandante franziu a testa, ficou irado. Passe um comunicado dizendo a eles que nós vamos passar por cima deles. O camarada pegou o rádio dizendo assim, o navio da Marinha dos Estados Unidos vai passar por cima da sua embarcação. Aí o cara respondeu do lado de lá, você que sabe. E o navio foi a todo vapor, e acelerando, e de repente aquela luz foi ficando nítida, e foi chegando mais perto, e quando se aproximou, era uma ilha, aquela luz era um farol,
rodeado de rochas e pedras. Aí o comandante: desvia, desvia. Moral da história, irmãos, isso ilustra princípio de Deus. Ou nós mudamos, ou o princípio nos quebra. Amém, irmãos? Ou nós mudamos e entendemos o princípio, ou o princípio nos arrebenta. A gente se quebra nas pedras. Deu para entender? Então eu quero falar com vocês agora a respeito disso. Sobre o perdão. Mateus capítulo 6, versículos de 12 a 15. Abre lá comigo, se você é rápido para achar. Se você não é tão rápido, é melhor você ficar antenado aí para não perder o fio da meada. Mateus capítulo 6. Foi isso que eu disse? Mateus 6, 12 a 15. Diz assim, é um trechinho da oração, do final da oração do Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Terminou a oração do Pai Nosso. Mas ele continua e retorna ao assunto do versículo 12. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém? Mais um texto em Lucas, capítulo 17, de 3 a 5. Lucas 17, versículo 3. Diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Os discípulos perguntam para ele, pedem ao Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé, no versículo 5. Então, irmãos, eu nunca vi alguém ofender alguém 7 vezes no mesmo dia, e no mesmo dia ia pedir perdão, e o outro dizer, eu perdoo. Conhece alguém não? 7 vezes no mesmo dia? 7. E Jesus disse que é isso que tem que acontecer com a nossa vida. E os discípulos olharam para ele e falaram, então Senhor, acrescenta-nos a fé, porque senão não vai dar certo. Irmãos, ou nós perdoamos, ou nós estamos na roça, não da fazenda lá da Record, né? Mas nós estamos na roça. Amém? Não tem outro jeito. Deixa eu contar uma historinha verídica para vocês. 1941, um fato histórico na Guerra Mundial, uma operação militar japonesa bombardeou com mais de 400 aviões uma estação militar numa ilha chamada Pearl Harbor, 41, ano de 41. E foi uma operação tão bem orquestrada que não deu reação aos Estados Unidos e dizimou ali aquela base americana. Um sobrevivente daquele ataque em Pearl Harbor, um soldado, um oficial chamado Jack Chase, na reação aos Estados Unidos, que não demorou muito, ele estava presente entre aqueles que bombardearam Tóquio, no revide a essa ação dos japoneses. E lá eles bombardearam Tóquio e Jack Chase, o seu avião foi abatido e ele caiu e sobreviveu e foi preso. E ele foi para uma prisão japonesa e lá foi muito torturado, sofreu demais por cerca de 2, 3 anos. E lá na prisão japonesa ele recebeu um pedaço das Escrituras, onde estava Mateus capítulo 5, no final da oração do Pai Nosso que eu acabei de ler. E esse homem se converte na prisão, Jack Chase se converte na prisão japonesa. Quando ele sai de lá, alguns anos depois, ele vem para os Estados Unidos
e começa a buscar a Deus, e começa a entrar na presença de Deus, começa a aprender sobre a palavra, e Deus coloca nele um chamado missionário. E adivinha para onde Jack Chase vai como missionário? Para o Japão. Vai para o Japão, começa a evangelizar em Tóquio. Em 41 ele sofreu aquele ataque em Pearl Harbor que o incendiou de ódio pelos japoneses, para se voluntariar entre aqueles oficiais que bombardeariam Tóquio. Alguns anos depois ele está evangelizando os japoneses. Em 45 os Estados Unidos lançam a bomba atômica em Hiroshima. E um comandante japonês chamado Mitsuo Fuchida estava no ataque e era um dos comandantes que bombardearam Pearl Harbor em 41. E um dia antes de Hiroshima ser bombardeada com a bomba atômica, esse Mitsuo Fuchida, ele sai de Hiroshima. E ele sobrevive. E ele está andando em Tóquio e alguém lhe entrega um folheto. E ele se converte. Jack Chase está evangelizando. E um daqueles folhetos em Tóquio chega na mão de Mitsuo Fuchida, o comandante que bombardeou Pearl Harbor. E ele se converte. No ano de 45, ainda 46, ele se encontra com Jack Chase, os dois convertidos, americano e japonês. E diz a história, a biografia deles, que eles se abraçam no centro de Tóquio e começam a chorar, e os dois juntos se unem para evangelizar o Japão. Porque o perdão, irmãos, é grandioso. O perdão é sinal de nobreza. Amém, meus queridos? O perdão é algo especial. Jesus nos diz, com esses textos que nós lemos, e mais alguns outros que nós vamos ler: se eu não perdoar, eu não posso orar. Se eu não perdoar, eu não posso adorar. Se eu não perdoar, eu não posso ofertar. Se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Se eu não perdoar, eu adoeço emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Amém, irmãos? Olha a gravidade desse assunto e entenda que nós temos que sair com essa coluna de pé dentro da nossa alma. Por que será, irmãos, que perdoar é tão difícil? Perdoar é fácil? Alguém pode dizer: não, pastor, eu tenho uma enorme facilidade para perdoar, eu sou tão perdoador. Tem alguém assim aqui? Se alguém dizer isso, aí eu digo assim: depende. Depende. Depende o quê? Depende do tipo de prejuízo, depende do tipo de dano causado, depende do tipo de... do que ocasionou para nós. Por exemplo, você está com a unha encravada e inflamou, está lá meio com o pus saindo para fora, e vem o desavisado aí e tal, e pisa na sua unha encravada, que salta até pus para fora, aquela coisa nojenta assim, e você fica com vontade de chamar aquela pessoa por um nome difícil, mas você não pode, porque você é crente. Aí você diz assim: seu abençoado, seu filho de Deus, e o dedão latejando assim, ó. Mas você toma um anti-inflamatóriozinho, põe uma água oxigenada e põe uma folhinha de não sei o que lá, que nem minha mãe faz, um negócio verde lá que eu não sei o nome, e dali a pouco o dedo desincha, tá bonitinho. Uma semana depois você nem se lembra do que aconteceu. É assim ou não é? Agora, quando acontece algo que nos magoa profundamente, quando acontece algo que mexe conosco, quando acontece algo que nos causa prejuízo financeiro, quando acontece algo que ofende a nossa moral, aí a coisa é um pouco diferente. É ou não é? Então por que é tão difícil perdoar para nós, irmãos? Entenda o seguinte: perdoar é difícil, em primeiro lugar, porque é contrário à nossa natureza. A nossa natureza não é predisposta a perdoar, ela é predisposta a vingar-se. Amém?
Lá no Gênesis capítulo de número 6, Deus diz que não vai destruir mais a humanidade, porque a maldade já está no coração do homem desde a meninice. Você pega duas crianças de 2, 3 anos brincando, se uma dá uma cacetada na outra, a outra vai na mesma hora com o que tiver na mão e dá nele também. É o instinto. Então a nossa natureza não é predisposta a perdoar, ela é predisposta a vingar-se. A nossa natureza vive o clima da lei. É olho por olho e dente por dente. Então é bateu, levou, falou, ouviu. Eu não levo desaforo, a nossa natureza ela caminha para isso. Por isso que o evangelho é lindo, irmãos, quando ele é enxertado na nossa natureza e ele vai mudando o nosso interior de tal forma que as nossas reações elas são diferentes. Amém? Por que é tão difícil perdoar? Segundo, primeiro é porque a nossa natureza não coopera para isso. Segundo, porque mexe com o nosso orgulho. Amém, irmãos? Nós somos um bando de orgulhosos. Não, pastor, eu sou tão humilde. Sou humilde, pastor. Eu sou manso, mais manso que Moisés. Sou humildezinho. Às vezes, irmãos, nós não entendemos nem o que é ser humilde. Amém? O perdão é difícil por quê? Porque mexe com o orgulho. Se a situação que nos feriu ainda tornou-se pública, aí ele se torna mais difícil ainda. Porque mexe com o nosso orgulho, nós somos orgulhosos. Aí alguém diz assim, quantos servos de Deus tem aqui? Todo mundo diz, amém, eu sou servo. O contexto de servo, o conceito de servo nas escrituras, é alguém que não é dono nem de si mesmo mais. É de alguém que foi comprado e tem outro dono agora. Amém, irmãos? Então por que nós perdoamos? Porque nós somos muito ainda dono de nós mesmos. Porque se fôssemos servos, verdadeiramente servos, o nosso orgulho não ficaria tão ferido quando somos magoados e o perdão, ele aconteceria de uma forma muito mais favorável. Amém, irmãos? Então quanto mais duro de perdoar nós somos, significa que menos somos servos. Porque o servo ele não tem nem vontade própria, a sua vontade é a vontade do seu Senhor. E o seu Senhor coloca a vontade dele no servo, e o servo não faz mais o que quer, mas ele faz o que o Senhor dele quer. E se somos servos de Cristo, Cristo está dizendo, foi ferido, perdoa. Mas pastor, ficou todo mundo sabendo. Pastor, eu não sei, parece que foi como se jogasse, abrisse um travesseiro de penas no 10º andar de um prédio num dia de ventania. Não tem como recolher mais o que fizeram, o que falaram de mim, pastor. Do meu filho, da minha família, pastor. Não tem. Perdoa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que é difícil perdoar? Porque normalmente, via de regra, o perdão não repara o dano causado. Ou seja, por que eu vou perdoar o fulano de tal que me prejudicou, ou que me ofendeu, ou que me magoou? Vai reparar o mal feito? Vai trazer de volta o dinheiro que eu perdi? Não vai. Porque também, além de um bando de orgulhosos, nós somos também um bando de interesseiro. Porque se o perdão reparasse o prejuízo, a gente estaria um pouco mais mole para perdoar. É ou não é, João? É ou não é? Lógico, se reparasse aquilo que nós perdemos, irmão. Tá bom, eu perdoo, tá perdoado, tá tudo certo, deixa isso para lá, vai. Mas como não repara o prejuízo, a gente se endurece, porque a gente quer ser restituído. Por que é que perdoar é tão difícil? É uma tarefa complicada. Preste atenção nisso. Porque nunca esperamos receber o mal de alguém a quem só oferecemos o bem. Às vezes é difícil perdoar porque nós nunca esperamos receber o mal de alguém para quem só oferecemos o bem.
E isso às vezes acontece. Não acontece? Por quê? Porque nós precisamos viver e exercitar o perdão muito mais nos ambientes, nas esferas de convívio. Camarada que está lá no Nordeste e fala mal de mim lá, eu não vou nem ficar sabendo aqui. Se alguém de lá da França me atacar uma pedra lá, ela não passa nem do oceano para chegar a pedrada aqui. Agora, a 1 metro de distância, tudo que é falado é ouvido. Tudo que é dito, tudo que é feito. Nas esferas de convívio. E na esfera de convívio, irmãos, estão as pessoas a quem nós mais prezamos. A quem nós mais amamos. Então, se nós não perdoarmos, nós não teremos família. Se nós não perdoarmos, a gente não fica casado. Se nós não perdoarmos, a gente não consegue congregar numa igreja há muito tempo. A gente vai ter um histórico de quem congregou em 25 igrejas em 10 anos de evangelho. Por quê? Porque nós precisamos entender que se formos feridos, precisamos perdoar. Se ferimos alguém, precisamos pedir perdão. É só o perdão que vai sarar a ruptura nos relacionamentos. E quando há a cura da ruptura de relacionamento, há uma cura interior para quem perdoou. Amém, queridos? Onde há ausência de perdão, há a presença de uma raiz maligna. Preste atenção. Aonde há ausência de perdão, há a presença de uma raiz maligna. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então veja bem, como é que acontece isso? O autor aos Hebreus diz que se não houver perdão, há uma raiz maligna. Se não houver perdão, há uma pessoa perturbada. Se não houver perdão, há uma pessoa que dissemina veneno e também envenena a outros. Então, o que acontece? De repente eu sou ofendido, tremendamente ofendido, ou magoado, ou caluniado, ou agredido, ou traído, ou decepcionado. E no primeiro instante a nossa reação, normalmente, é aquela daquele ódio, em que o semblante muda, em que a pressão arterial sobe, e a gente fica com o desejo de matar a pessoa. Quem já teve desejo de matar alguém aqui? Levante a mão. Só 2? Irmão, mentir é pecado. Mentir é pecado. Quem já teve desejo de matar a sogra aqui? Irmãos, preste atenção. A primeira reação que temos de algo grave que nos acontece é: se eu tivesse uma arma eu matava. Tem muito viúva aqui que já é em potencial. Ou viúva em potencial. Se eu tivesse uma arma eu teria matado. Essa é a primeira reação. Só que passam-se alguns dias, a coisa dá uma esfriada, e a vontade de matar com as próprias mãos, ela já não está mais presente. Então ela já funciona assim: eu não quero mais matar, eu só quero que morra. É assim. Porque as pessoas que têm dificuldade em perdoar, elas dizem assim: não, não tenho nada contra aquela pessoa, não imagina. Mas se ela estiver lá, eu não estou. Se ela for, eu não vou. Mas você tem raiva? Não, não tenho raiva nenhuma. Lá dentro, irmãos, se aquela pessoa sumisse, ia ser uma bênção. Lá dentro é assim: se ela ficasse sabendo, chegasse um telefonema dizendo: tal pessoa morreu, ela ia dizer assim: eu compro a coroa de flores. Porque eu não quero mais matar, mas eu só quero que morra. E aí, isso vai se enraizando dentro da pessoa. E se transforma numa mágoa. E essa mágoa se transforma numa raiz de amargura. Então planta uma árvore, quando ela tiver com 30 centímetros, tenta arrancar do chão. Você faz o mínimo esforço e você tira.
Agora deixa essa árvore ficar com 2 ou 3 metros de altura, 4 metros, abraça ela e tenta tirar do chão para ver se você consegue. Você não consegue mais, porque ela criou raiz muito mais profunda, você não tira mais do chão. Então Hebreus diz o seguinte, o autor aos Hebreus diz assim, olha, cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, irmãos. Não perdoar nos priva da graça de Deus. Sem a graça de Deus, queridos, nós estamos na roça, nós estamos lascados, irmãos. Nós estamos aqui pela graça, você respira pela graça, você está de pé pela graça, você só chegou aqui pela graça, nós somos salvos pela graça, tudo é pela graça. Cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Amém, irmãos? Então, por mais que a gente tenha sofrido prejuízo, é muito mais barato perdoar. Prosseguindo. O perdão também é uma questão de bom senso. Pois se eu guardar mágoa no meu coração, serei prisioneiro da pessoa pela qual estou nutrindo essa mágoa. Prisioneiro. Estarei num cabresto, numa masmorra espiritual. Essa pessoa estará sempre controlando a minha mente e minhas emoções. Você está trabalhando lá no meio do trabalho, de repente você lembra dela, já fica mal. Depois de um dia cansativo, você chega em casa para jantar, toma um banho, senta-se à mesa, quando você vai comer, você lembra, a comida perde o gosto. Aí você sai da mesa, vai para o sofá, descansar um pouquinho lá, assistir um jornal, dali a pouco vem uma notícia na TV que te lembra o fato ou a pessoa, você fica já bravo e vai dormir. Quando você vai dormir, aquela pessoa diz assim para você, chega um pouquinho mais para lá. E vai lá e deita junto contigo e você perde o sono. Aí chega o final do ano, você consegue uns dias para passar umas férias, vai viajar, paga um pacote não sei na onde, e vai ficar num hotel legal. E quando você chega lá, a pessoa também está lá. E estraga suas férias. Porque tem uma raiz aqui, aonde você vai, ela vai. Amém, irmãos? Deixa eu dar um alerta para você, cuidado com as pessoas enraizadas. Está cheio por aí. A raiz de amargura, ela afeta aquele que está magoado e ele vai envenenando a outros. Você já deve ter vivido a situação de alguém chegar com você e começar a falar, puxa, sabe o fulano? Sim, o fulano, é o fulano lá, ele é isso, ele não presta, ele é safado mesmo, é sem vergonha, é assim, é assado, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí no outro dia você encontra a pessoa e começa a conversar, ela vem de novo, mas o fulano, é o fulano, é o fulano, e não sei o que, e vai disseminando o veneno. E você nem tem muito contato com o tal fulano, mas você vai pegando toda a informação do lado de cá e vai colocando juízo sobre o outro lá. Você está sendo contaminado. E você vai convivendo e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Quando você começa um contato com a tal pessoa, você já fica com o pé atrás. Você olha para ela assim, esse é o fulano. Prazer. Te conheço de outros carnavais. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei quem tu és. Você já fica assim. Aí depois de algum tempo que você conviveu com esse alguém, você fala, peraí, mas não é tudo isso. Não pintaram o diabo mais feio do que era, não é isso não. Isso aconteceu recentemente comigo, irmãos. Uma pessoa chegou para mim, ela está há pouco tempo na igreja, e disse isso para mim. Falou, pastor, depois de um ano convivendo mais perto de você, de fato o que me contaram era tudo veneno. Você não é a pessoa que algumas pessoas disseram que você é. Eu sou pior, né? Então, irmãos, alguém envenenou o pastor para tal pessoa que está um ano na igreja. Sei lá por quê. Então cuidado com gente envenenada, saia de perto, porque essa pessoa está longe da graça de Deus, não é a pessoa para a gente emprestar o ouvido, sai de perto, amém? Olha que coisa interessante, se você quiser ser feliz por um momento, vingue-se, se você quiser ser feliz a vida inteira, perdoe, quer ser feliz um instante? Dá um telefonema e rasga o verbo.
Tudo que está entalado aqui, olha, falei tudo. Não deixei nada. Descarreguei o caminhão de melancia. É isso aí mesmo. E falei poucas e boas. Quer ser feliz por um instante? Faz isso. Quer ser feliz a vida inteira? Faça como Jesus. Perdoa. Amém, irmãos? O que é perdoar, irmãos? Tem uma frase de Gary Chapman que diz que perdoar é oferecer graça ao invés de exigir justiça. Perdoar é oferecer graça ao invés de exigir justiça. O que é perdoar? Será que é esquecer? Quem acha que perdoar é esquecer a ofensa? Não é esquecer, irmãos. Esquecer é só se você bater com a cabeça na guia e dar um revertério lá, ou Alzheimer, aí você esquece. Porque senão você não esquece. Está lá no banco da nossa memória. Tudo que foi feito, tudo que foi falado, tudo que aconteceu. Perdoar, irmãos, é lembrar sem sentir dor. Como é que eu sei, pastor, se eu perdoei alguém? Eu me lembro de tudo que aconteceu com riqueza de detalhe. Mas isso não me causa mais dor. Isso não mexe mais comigo. Eu consigo conversar tranquilamente com isso, sem que isso tome, me deixe irado, bravo, sem que haja um amargor na minha boca de ódio. O perdão é a faxina da mente, o perdão é a asepsia da alma, o perdão é a alforria do coração, o perdão é o exercício da misericórdia. Amém, irmãos? Vamos aprender um pouquinho sobre perdão em Mateus capítulo 18, versículo 23 em diante, até o 35. Eu já vou falando aqui. O que acontece aí? Jesus estava conversando com os seus discípulos sobre relacionamento. Falando sobre relacionamento. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama mais 2. Se ele não ouvir vocês 3, coloca para a igreja. E se ele não quiser saber, considera como gentio e publicano. Aí vem o Pedro e pergunta: Senhor, mas até quando eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7, ele já vai no número da perfeição, para ver se ele ganhava um ponto com o Senhor Jesus. Até 7? Aí Jesus diz para ele: não, Pedro, não até 7, mas eu te digo até 70 vezes 7. E não era para o Pedro pegar a calculadora, não tinha nem isso na época, né, para fazer conta. Mas era tratar sobre predisposição a oferecer o perdão. Aí ele diz: havia um certo senhor que tinha alguns devedores. E um desses devedores lhe devia 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000. 10.000 talentos. E ele chegou para cobrar a sua dívida e disse: paga o que me deves. E aquele credor disse: não, eu vou te pagar. Não tenho condição agora, mas eu vou te pagar. E aquele senhor disse: não quero saber. Vamos fazer o seguinte: eu vou vender você, tudo que você tem e toda a sua família, para dar uma amortizada na dívida. Aí aquele homem se prostra diante do seu senhor dessa parábola e começa a dizer: não, eu vou te pagar, não, eu vou te pagar, tem misericórdia, eu vou te pagar, e coisa e tal. Aí aquele senhor olha para ele e diz assim: vamos fazer o seguinte, você não me deve mais nada, você está perdoado, pode ir. 10.000 talentos. Irmão, imagina, quem tem dívida, quem está com a conta negativa aí? Quem está devendo bastante dinheiro? Você imagina receber uma carta do banco, ou a pessoa que você emprestou uma grana lá, e de repente, do nada, você abre lá e lê assim: Senhor fulano de tal, eu venho por meio dessa informá-lo que a sua dívida a partir de hoje não existe mais, ela está paga. Já pensou, irmão? Você ia contar o testemunho no domingo? Você ia dar glória a Deus à beça, você fala: Jesus, obrigado, alguém apagou meu nome lá no negócio, Jesus, que maravilha. 10.000 talentos, o homem disse assim: você não deve mais nada, está pago. Ele sai da presença daquele senhor pulando: ei, não devo nada, não devo nada, não devo nada, minha dívida está paga, não devo nada, vou comprar presente de Natal para todo mundo, eu estou na bênção, eu estou legal. Ele vira a esquina
e dá de cara com um camarada que devia para ele 100 denários. Diga comigo, 100 denários. Aí ele diz, fulano, faz o seguinte, cadê aquele 100zinho lá que você me devia? Aí o cara, não, eu vou pagar. Não, vai pagar não, me paga. Não, eu vou pagar, me paga agora, seu caloteiro. Me paga agora. Cara, não, calma, eu vou pagar, eu não tenho agora, me paga. Aí pegou o camarada pelo pescoço e começou a esganar, dizendo, me paga, seu caloteiro, me paga. Aí estava passando mais uns outros e viram a cena. Aí olharam aquilo e falaram, peraí, esse cara não é aquele lá que devia 10 mil talentos e o Senhor perdoou ele, o dono da fazenda? Eu acho que é ele sim. Aí os caras que eram meio dedo duro, né? Foram lá. Ô Senhor, nós temos um fato estranho para contar para o Senhor aí. O que foi? O que vocês querem? Sabe aquele homem que estava aqui hoje de manhã, que o Senhor perdoou 10 mil talentos? Sim, saiu daqui feliz da vida, né? Ele está ali na esquina, esganando um outro que deve para ele 100 denários. O quê? Traz ele aqui, manda ele vir aqui, traz ele aqui agora. Trouxeram o camarada, quando ele chegou lá, o Senhor, o credor, disse, ô servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida, 10 mil talentos? Sim, perdoou. Você não poderia também perdoar aquele que te deve 100 denários? Lancem eles aos atormentadores. Pegaram um homem e lançaram aos atormentadores, e a parábola termina. Aí Jesus acrescenta, assim vos fará o Pai Celestial, se do coração não perdoardes ao seu próximo, ao seu irmão, a ofensa. É sério ou não é? Você quer ver que coisa interessante para nós entendermos isso sobre o perdão? Vamos comparar as dívidas. Quanto devia aquele moço para o senhor? Quanto? 10 mil. Um talento, ele devia 10 mil. Um talento era 35 quilos de ouro ou prata. 10 mil talentos equivaliam a 350 mil quilos de ouro ou prata. São 10 caminhões truque lotados. Os impostos da Judéia, Pérea, Galiléia e Samaria durante um ano mal chegavam a 800 talentos. Ele devia 10 mil. 10 mil talentos eram os impostos de toda a nação durante 13 anos. Equivaliam a 150 mil anos de trabalho ininterruptos de um trabalhador comum. Ou seja, ele nunca ia poder pagar aquela dívida, jamais. E quanto era 100 denários que o outro devia para ele? Cerca de 3 meses de trabalho. Dá para comparar a dívida? Quem é o Senhor da parábola, irmãos? Deus. Essa dívida de 10 mil talentos era nossa. A dívida do pecado, irmãos, era nossa. Aí alguém pode dizer, pastor, mas eu nasci na igreja, pastor. O outro pode dizer, não, pastor, eu sempre fui uma gente boa. Eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, nunca adulterei, nunca fiz nada grave, pastor. Mas o pecado da nossa natureza somava 10 mil talentos. O pecado dos nossos pensamentos somavam 10 mil talentos. O pecado das palavras que nós falamos, amaldiçoamos, somavam 10 mil talentos. Os pecados que nós vamos cometer hoje ainda, ou semana que vem, ou o ano que vem, somavam 10 mil talentos. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo de número 2, que Jesus pegou a cédula de dívida que era contra nós e cravou na cruz. E pagou a dívida e diz, você não me deve mais nada. Você não precisa se ajoelhar, você não precisa andar com cruz nas costas, você não precisa subir escadaria de joelho, você não precisa pagar promessa, toda a tua dívida está paga, aleluia. E ele fez isso conosco para que nós entendamos essa parábola. E a questão do perdão, o que quer que façam para nós, não passa de 100 denários perto do que ele fez por nós, irmãos. Amém, queridos? E tem gente perdendo a bênção, perdendo a graça, perdendo a alegria, perdendo o céu por qualquer migalha, por qualquer bobeira, por qualquer palavra. Amém, irmãos? A mágoa é um sentimento negativo. Somos o que pensamos.
O sentimento negativo produz aos poucos um mal-estar que começa na mente, se alastra por todo o corpo e podem transformar-se em doença. Algumas doenças cardíacas, estomacais, como úlcera, gastrite, e alguns tipos de câncer têm origem emocional. Dr. Drauzio Varela. Conhece ele não? Do Fantástico? Então, se a pregação não está boa, se a Bíblia não serve, pelo menos acredita na medicina. Um médico conceituadíssimo disse que a mágoa é um sentimento negativo e somos o que pensamos. O sentimento negativo produz aos poucos um mal-estar geral que começa na mente, se alastra pelo corpo e pode transformar em doença, irmãos. Uma pessoa da nossa igreja, a gente fez uma madrugada com palavra no ano passado, 1 ano e meio atrás. E a gente ora por um período, depois tomamos um café, e depois do café, 00:30, 1h da manhã, a gente senta numa mesona e discute um assunto interativamente até a madrugada. E naquela feita, o assunto era o poder restaurador do perdão. E uma pessoa disse assim: pastor, eu não consigo perdoar o meu pai. Eu não consigo. Ele abandonou minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. Tivemos uma vida dificílima, complicada. E eu sei o que a minha mãe passou, eu sei o que nós passamos na infância, na adolescência. E eu não consigo. Quando ele aparece lá, eu mal o cumprimento. Se eu souber que ele vem, eu saio de casa, porque eu não quero nem olhar para ele. O que eu faço, pastor? Eu disse: você tem que perdoar o seu pai. Pastor, mas eu não consigo deixar de lembrar o que a gente passou por causa dele. Ele foi covarde, ele foi infiel à minha mãe. Eu não consigo. Eu disse: você precisa perdoar o seu pai. Decida-se a isso. E naquela noite nós oramos, alguns irmãos também deram depoimentos. Foi uma noite muito bonita, foi uma madrugada muito gostosa. 1 mês e meio, para 2 meses, ela me parou no corredor da igreja e me disse o seguinte: pastor, sabe aquele dia lá, daquela palestra, madrugada tal? Eu falei: sei. Eu saí decidida a perdoar meu pai. E teve um aniversário lá dos meus irmãos que ele veio lá e eu cheguei para ele, o abracei. Quando eu abracei, eu disse no ouvido dele que eu o perdoava. Meu pai começou a chorar copiosamente no meu ombro, eu comecei a chorar no ombro dele. Nós dois nos derramamos de chorar ali. Ninguém entendeu nada ali naquela festa. Mas eu senti como se um peso de 200 quilos saísse dos meus ombros. E eu, puxa, que maravilha, minha irmã, que coisa linda, isso é coisa do céu, isso é coisa de Deus. Mas tem mais, pastor. Eu tinha um problema de estômago e um problema de cabeça, de enxaqueca. Eu não passava 15 dias sem que atacasse um ou outro. Não dava, eu contava nos dedos, quando ia dar 15, 16 dias, ou era o estômago ou era a enxaqueca. E não tinha neurologista que achasse o que era, e não tinha também gastro que também descobrisse o que eu tinha. E depois daquele dia, já vai para quase 2 meses, pastor, eu nunca mais tive nem estômago, nem enxaqueca, nada mais me perturbou. O perdão produz cura, irmãos. Amém? A Bíblia diz que o coração sadio é um bom remédio. Estar com o coração limpo libera, irmãos, uma química no nosso corpo melhor do que os antibióticos que a gente compra na farmácia. Então não adoeça, perdoe. Amém? Deus está falando hoje. Uma frase de um homem de Deus excepcional, Martin Lloyd Jones: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros, e não podemos negar o perdão. Outra frase de um homem de Deus que eu admiro demais: negar o perdão é como eu beber um copo de veneno desejando que o outro morra envenenado. Quando a gente diz assim, eu não perdoo tal pessoa, é como você pegasse um copo de veneno assim, ó, e tomasse todo e ficasse, deixa eu ver se ele vai morrer. Quem se envenena somos nós, irmãos. Eu não acho isso justo, sabia? Será que isso é justo? Ailton, será que isso é justo? Eu não acho isso justo, gente.
Alguém me passou a perna, alguém me sacaneou, alguém me caluniou, alguém me agrediu, alguém me decepcionou profundamente, alguém que eu fiz bem, me fez mal, e ainda quem vai sofrer ainda sou eu. Eu não acho isso justo, irmãos. Mas fizeram isso com Cristo. E ele olha para o pessoal, cuspindo nele, fazendo piada, rindo, dizendo: desce daí. Você não é o filho de Deus? Cadê os anjos que vão te soltar daí? Oh, cumpriu-se o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Fez bem aos outros e não pode fazer a si próprio. Ele olha para o céu, olha para as pessoas e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa, irmão. Eu resolvi trazer essas coisas lá na igreja porque a gente pincela muita coisa assim durante as mensagens, e o perdão não pode ser pincelado, tem que ser algo para tratar de uma forma muito específica, muito bíblica. Negar o perdão não nos leva a lugar algum, a não ser para longe de Deus, disse Charles Swindoll. Eu vou repetir isso. Negar o perdão não nos leva a lugar algum, a não ser para longe de Deus. Outra coisa interessante: o tempo jamais cicatrizará a ferida feita pela ofensa. O tempo jamais fará o papel do perdão. Amém? Não, deixa o tempo passar, não, o tempo jamais cicatrizará essa ferida. O tempo jamais fará o papel do perdão. Algumas verdades para a gente finalizar aqui sobre o perdão. O perdão é como o amor. Tem mais a ver com uma decisão do que com um sentimento. Amém, irmãos? O perdão tem muito mais a ver com decisão do que com sentimento. Dependendo do que fizerem para nós, irmãos, não tem ninguém aqui que escapa. Todos nós temos dificuldade em perdoar. É ou não é? É. Agora, como é que a gente faz? Eu não consigo, eu não sinto, eu estou com isso na minha cabeça, estou com vontade de matar. Nós somos pessoas inteligentes e que entendem a verdade do Evangelho. Dentro de nós precisa brotar uma decisão. Eu quero perdoar. Eu preciso perdoar. E essa decisão tem que ser firme dentro de nós. É uma decisão. Porque você não está sentindo, você não quer nem olhar para a cara da figura. Você não quer nem chegar perto. Se você pudesse fazer uma besteira, mas lá dentro você tem que estar assim: eu quero perdoar, eu quero perdoar, eu quero perdoar. Ao ponto de ajoelhar e dizer assim: Senhor, eu quero perdoar. Jesus disse assim: quando você estiver orando, lembra se alguém tem alguma coisa contra ti, e na oração você perdoa. A oração não é só para petições, não é só para intercessões, não é só para relacionamento com Deus. A oração é para perdoar pessoas. Amém, irmãos? Eu quero, eu preciso. Por quê? Porque somos inteligentes. Nós não queremos ficar privados da graça de Deus. Nós não queremos ser pessoas azedas, amargas, envenenadoras, como serpentes que picam, e onde picam causam feridas em outros, por causa da mágoa que está dentro de nós. Nós não queremos ser pessoas que chegam num culto como esse e nada fala, o louvor não fala, a palavra não entra, não há alegria, só vê defeito na igreja. Não gostei dessa cor de piso, não podia ser aquele de ardosa que estava mais bonito. É só ver defeito em tudo. Perdoa, irmão. Toma decisão. Será que tem alguém para a gente dar um telefonema, escrever um e-mail, mandar uma carta, ou fazer uma visita ainda essa semana, no final de semana, para colocar isso em ordem, para a nossa vida poder avançar? O perdão genuíno tem que proceder do coração e não apenas dos lábios. É lá de dentro. A partir da decisão de perdoar é que o Espírito de Deus começa a trabalhar nesse coração empedernecido que nós temos, nesse coração endurecido, rígido que nós temos. A partir da decisão é que o Espírito encontra lugar aí para convencer-nos a perdoar. E aí ele trabalha dentro do nosso ser
interior, no nosso coração, e o perdão é verdadeiro, e a gente se lembra e não sente dor. Deixa eu dizer uma coisa que eu anotei lá em casa hoje, meditando nas Escrituras, que me veio um pensamento. Embora a gente pareça ser meio tosco, assim a gente pensa de vez em quando. Se nós fôssemos tão rígidos com os nossos erros e pecados, o quanto somos rígidos com os erros e pecados dos outros, nós teríamos uma facilidade maior para perdoar. Eu vou repetir isso. Se nós fôssemos tão rígidos com os nossos erros e pecados, o quanto somos rígidos com os erros e pecados dos outros, com toda certeza nós teríamos mais facilidade para ceder e oferecer o perdão. Porque a gente é rígido com o erro do outro. A gente tem 2 pesos e 2 medidas. Com os nossos erros, foi apenas uma falha. Quem não erra, né? Errar é humano. Agora, quando é o outro, são cara de pau, hipócrita. Então nós somos rígidos e apressados no juízo para o outro e somos brandos conosco. Profeta Isaías, Ezequiel, diz uma frase interessante: se alguém quiser se queixar de alguma coisa, queixe-se o ser humano dos seus pecados. Se nós começarmos a ser mais rígidos com os nossos erros e pecados, nós vamos ver o quanto erramos. Quando Jesus, em João 8, ele naquela cena em que trazem aquela mulher ali para ser apedrejada, e ele diz assim para o pessoal: quem não tem pecado pode começar a tirar a primeira pedra. Ele levou o pessoal a uma rigidez com os próprios pecados deles, e eles entenderam que eles não tinham o direito de tacar a pedra naquela mulher. E aí foram soltando a pedra e foram embora. Perdoa, irmão. Perdoa. Não há saúde emocional, espiritual, nem relacional para você, para a sua família, para a igreja, sem o exercício do perdão. A saúde dos nossos relacionamentos depende do perdão. Amém? Outra verdade: oferecer o perdão não é uma questão de temperamento, nem de educação, nem de cultura e nem de personalidade. Oferecer perdão depende do quanto eu tenho do caráter de Cristo na minha vida. Porque o perdão não está na nossa natureza, o perdão tem natureza divina, tem essência divina. Então o oferecer perdão não depende de educação, nem de personalidade, nem de cultura e nem de temperamento. Mas é o seu jeito, por isso que você perdoa, é o seu jeito, você tem esse jeito mais assim, você é um pouco mais sanguíneo, eu sou mais colérico. Não, o perdão independe de temperamento, de cultura ou de personalidade, ou de educação. O perdão depende do quanto eu tenho de Cristo dentro de mim, irmãos. Sabe, queridos, eu estou refletindo demais sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo. A gente vai tendo a ideia nas igrejas pentecostais que ser cheio do Espírito Santo é aquela coisa assim, né? Eis que digo para você agora, fica de pé agora, varão, e não sei o que lá. Que ser cheio do Espírito Santo é performance em cima de um palco, em cima de um altar como esse. Que ser cheio do Espírito Santo é rajada de língua estranha. Que ser cheio do Espírito Santo é: vamos dar a mão para orar aqui. Deu a mão para orar, o sujeito ali começa a oração, ele já começa em língua estranha, porque nem português ele fala mais. Começou a oração, já é língua estranha. E a gente vai absorvendo tudo isso como se fosse ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é ser ofendido e perdoar. Amém, queridos? Eu conheço gente, irmãos, que prega muito bem, que fala muito bem, que tem muita eloquência. Eu vi muita gente lá na igreja onde eu estou, porque estou lá há 17 anos já, subir lá e pregar, e dar profecia, e dar ensino, e não sei o quê. Quando foi ofendido, desviou do evangelho, ao invés de perdoar. Quando foi ofendido, colocou o seu ministério abaixo, a sua vida abaixo, porque ofenderam a ele, porque mexeram com o filho, e aí perdeu a estribeira. Então toda aquela performance, irmãos, que a gente interpreta que é cheio do Espírito Santo, aonde está o Espírito Santo?
Atos capítulo 6, versículo 5 fala de Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então era um homem eloquente nas palavras. Tanto é que ele começa ali numa disputa que era comum na época nas praças públicas, em que se discutia filosofia como debate, doutrinas como debate, e ele começa ali a falar do evangelho, afrontando o gnosticismo, o farisaísmo, as tradições judaicas, e ele começa a falar e o pessoal perde o argumento contra Estevão, e não consegue responder a Estevão. Aí um cata uma pedra, outro cata outra pedra. O que você está fazendo? Eu vou tacar pedra nesse cara. E Estevão falava, eles não conseguiam mais argumentar. Homem cheio do Espírito Santo. Aí eles pegam em pedras e um atira a primeira, o outro atira a outra, e começam a apedrejar aquele homem. E começam a ensanguentá-lo a pedradas. E de repente, irmãos, ele cai de joelhos. Quando ele cai de joelhos, a Bíblia diz que ele olha para o céu, e o céu está aberto. E ele vê o Filho de Deus em pé, à destra do Pai. E ali ele começa a invocar, a Bíblia diz, e Estevão em invocação dizia, ele começou a clamar dizendo assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado, eles já têm uma lista enorme de erros, o fato de estarem me apedrejando, não põe na lista deles, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Ele invocava o perdão de Deus sendo apedrejado pelas pessoas que o estavam assassinando, irmãos. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Cheio de fé e do Espírito Santo. Eu quero ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O Hernandes Dias Lopes, falando sobre perdão, ele disse algo. Ano de 82, ele finalizando o seminário para ser pastor, ele recebe um telefonema, e a pessoa do outro lado diz assim: o seu irmão foi assassinado a facadas, por uma pessoa conhecida da família. Ele narra que ele na cadeira sentou e ficou por mais de 2 horas parado, sem falar, ele ficou em choque. Ficou parado ali por mais de 2, 3 horas. Quando ele voltou a si, para se situar naquela situação, naquela cena, do irmão mais novo morto, que também deveria ser um pastor, ele diz: eu preciso perdoar essa pessoa. Ou eu perdoo, ou eu adoeço. Ou eu perdoo, ou entro em depressão. Ou eu perdoo, ou o meu ministério não vai nem começar. E ele perdoou. Hernandes Dias Lopes é uma das referências desse país ainda, de homens de Deus, nacional. Hernandes Dias Lopes é um presbiteriano que hoje tem as portas abertas em todas as denominações, sejam elas pentecostais, tradicionais. Ele prega em convenções de Assembleia de Deus e já agenda para ele pregar no outro ano, um presbiteriano. Isso, para quem conhece um pouquinho da estrutura de pentecostais e assembleanos, é coisa totalmente absurda, mas é coisa do céu. Amém, irmãos? Quer chegar em lugares altos em Deus? Perdoa. O maior homem de Deus que eu pude conviver até hoje se chama Bispo Carlos Minozzi. Esse homem ainda está entre nós, é um dos fundadores do nosso ministério. Para mim é uma referência, quanto mais perto dele eu posso estar, eu fico. Vez ou outra eu levo ele de tarde lá, fazemos um café, passamos a tarde, depois vamos para o culto juntos. Esse homem, irmãos, deu a vida pelo Evangelho. Ele já tem 54 anos. O nosso ministério vai fazer 54 ou 55, ele está desde quando começou. Abriu igrejas, ou foi cooperador na abertura de igrejas em todo esse país. São quase 200 que nós temos. E esse homem servindo a Deus com tudo que tinha, irmãos. 14 anos da vida dele, 14 anos, ele pastoreou 3 igrejas ao mesmo tempo. Carapicuíba, Grajaú e Osasco. Saía de casa às 5 da manhã para trabalhar,
Às 5 da tarde saía da empresa, ia para uma igreja, da outra ia para outra, no outro dia tinha outra, no outro dia tinha outra. Ele diz assim, eu não vi praticamente os meus filhos crescerem. E o seu filho menor, o Bruno, pai de 3 filhos, presbítero de uma das nossas igrejas, chegando em casa à noite, foi abordado por um bandido, levantou as suas mãos, não esboçou reação, e o homem atirou nele e assassinou o presbítero Bruno. Uma indignação geral no velório, uma tristeza geral dos irmãos da igreja, das outras igrejas, e você viu o bispo Carlos consolando as pessoas. Consolando as pessoas. O ministério está fazendo uma revista que foi lançada agora semana passada para a escola bíblica e utilizando a vida desses homens do nosso ministério nas lições. E eu fiquei incumbido de entrevistá-lo para escrever a lição sobre ele. Foi uma longa conversa das 3 até quase 8 da noite. Durante a conversa eu tive que parar para chorar por algumas vezes. E quando ele comenta sobre o assassinato do Bruno, ele diz, olha, eu tinha que perdoar essa pessoa, foi um grande desafio para mim. Foram 2 desafios. Um deles era continuar dizendo que Deus é bom e fiel com isso que me aconteceu. Você continuaria? Dizendo, Deus é fiel? Você está orando todo dia, entregando a tua vida para Jesus e matam teu filho, você continuaria dizendo que Deus é bom? Então o primeiro desafio foi continuar dizendo que Deus é fiel, que Deus é bom. E o segundo desafio foi perdoar aquela pessoa que fez isso e conseguir orar por essa pessoa. Aí eu disse, e aí bispo? Deus me deu vitória, filho. Eu perdoei. Alguns irmãos, Ailton, Fernando, eles conhecem o bispo Carlos, outros irmãos já o conheceram. Ele é uma pessoa, irmãos, unânime. É ou não é? É ou não é, Ailton? Conhece alguém unânime? Bispo Carlos Minozzi, ele é unânime. Todos gostam deste homem. Todos amam este homem. Ele é uma pessoa excepcional. Num caráter forjado com valores como esse, o perdão. Então, irmãos, perdoa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Vocês lembram de José, do Egito? Um homem perdoador, não é verdade? Quando ele se encontra com os seus irmãos e revela que ele é José, depois de mais de 20 anos, o pessoal diz, nós vamos todos morrer. E naquele segundo encontro em que os egípcios estão numa sala enorme, ele e os seus irmãos ali, e ele diz, eu sou José, os homens pasmam. José manda todo mundo sair da sala, todos os egípcios saírem da sala e fecharem a porta. Ele fica só com os seus irmãos. E os irmãos não sabendo o que ia acontecer, aí ele diz assim, cheguem mais perto de mim. E eles chegaram. Chega mais perto de mim. E eles chegaram. Talvez pensando, ele vai sacar de uma espada e vai matar alguém aqui. Ele pega o Benjamim, o mais novo, coloca aqui contra o peito e começa a chorar com Benjamim. Aí ele chama o outro, abraça o outro, e chama o outro, chama o outro, chama o outro, e faz aquela grande roda com todos os seus irmãos. E começa a chorar tão copiosamente que do lado de lá os egípcios estavam assim, o que está acontecendo na sala? O que está acontecendo com o primeiro-ministro? Por que ele está chorando desse jeito? O choro de José extravasava do outro lado da sala. E os irmãos pasmados, e José olha para eles e diz assim, vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê no dia de hoje. Vocês planejaram o meu mal, mas Deus pegou todo este mal e tornou em bem para que se conservasse a vida da nossa família. Tem um caráter perdoador, que tudo aquilo que te fizerem, lá na frente Deus vai pegar essa história e vai construir como um futuro maravilhoso. Amém, irmãos? Põe a mão no seu coração para a gente orar em nome de Jesus.
Meu Pai querido, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha sobre nós com o teu Espírito Santo, teu Espírito de vida, teu Espírito de graça. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que aquele que exercitar misericórdia, ele vai receber misericórdia, e o juízo será sem misericórdia para aquele que não exerceu misericórdia. O perdão é exercício de misericórdia. Ensina-nos, Senhor, a ter esse caráter. Ensina-nos, Senhor, a ter esta vida cristã. Ensina-nos, Senhor, a ser cheios do Espírito Santo de verdade na vida prática. Senhor, isso é uma coluna da nossa casa espiritual, que não pode estar caída, que não pode faltar em nossa carreira, uma predisposição a perdoar. Talvez amanhã ou semana que vem ou no final deste ano soframos alguma ofensa ou ofendamos alguém. Senhor, nos ajuda a trabalhar com o perdão, para que a nossa família seja abençoada, o nosso casamento seja abençoado, para que a tua igreja seja saudável, cada vez mais firme e mais forte, para saquear o inferno, Senhor, com relacionamentos sarados. Pai, no nome de Jesus eu te peço, te agradeço por tua igreja aqui, por cada filho teu. Te agradeço por ter condições de pregar a tua palavra num lugar abençoado como esse, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.